Diante dessa aula sobre a velha ordem mundial, nós observamos a configuração da classificação de mundo. Durante a velha ordem, nós tínhamos a classificação a partir de primeiro mundo, países desenvolvidos capitalistas, segundo mundo, países socialistas, terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos. Quando termina a velha ordem mundial, com a queda do Muro de Berlim e a nova ordem, essa classificação vai ser modificada. Vai ser classificado como países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. A caracterização dos desenvolvidos: produzem tecnologia de ponta, grande incentivo ao capital e às exportações no mundo globalizado, IDH elevado, taxa de alfabetismo elevada e expectativa de vida muito forte. Já os países subdesenvolvidos, baixa IDH, pouca expectativa de vida, de média para baixa, não se produz muita tecnologia de ponta. E inserido dentro desse processo, nós vamos ter os BRICS, os países considerados que são emergentes. Nesses países são economias ricas, mas não são desenvolvidas, ou seja, é gritante as diferenças sociais deles. Nas questões que iremos resolver, nós vamos ter uma perspectiva da funcionalidade durante a Guerra Fria. Na primeira questão, diz assim: após o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, emergiram duas superpotências antagônicas: os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ambas vitoriosas sobre o eixo. A disputa entre os Estados Unidos, representante do mundo capitalista, e a União Soviética, líder do bloco socialista, ia desde de aspectos ideológicos, políticos e econômicos, até conflitos regionais, em que cada superpotência apoiava um dos lados envolvidos, como forma de afirmar sua superioridade. Essa época de enfrentamento durou até o início da década de 90, quando a União Soviética passou por profundas transformações de ordem política e econômica. No que diz respeito à disputa entre Estados Unidos e União Soviética, nesse período da história do século XX, assinala a afirmação verdadeira. A disputa entre as duas superpotências foi chamada de Guerra Fria, pelo fato de não ter ocorrido nenhum conflito em que ambas tenham se envolvido mesmo isoladamente. B. Dentre as principais manifestações de disputa entre as potências capitalistas e socialistas estavam a corrida armamentista, nuclear e a corrida espacial. Letra C. Na Guerra da Coreia, de 1950 a 53, os Estados Unidos deram apoio ao governo marxista-leninista. Aí essa possibilidade não vai existir, né? Liderado por Kim Il-jong, onde a Coreia do Norte é governada hoje por seu filho Kim Jong-il. E letra D, o apoio soviético aos insurgentes muçulmanos, chamados de Mujahedin, no Afeganistão, levou à derrubada do regime comunista do país. Também é uma inversão, né? A União Soviética apoiou, né, os comunistas que tentavam derrubar os muçulmanos Mujahedin. Ficou apenas a letra A e a B. A letra A diz assim: disputa entre duas superpotências foi chamada de Guerra Fria pelo fato de não ter ocorrido nenhum conflito em que ambas tenham envolvidos mesmo isoladamente. Falso, pois a Guerra Fria é chamada porque todos os dois eram potências nucleares. Então, dentre as principais manifestações de disputa entre as potências capitalistas e socialistas estava a corrida armamentista nuclear e a corrida espacial. Marca na primeira questão, letra B. Na segunda questão, o mundo que se originou no pós-Segunda Guerra Mundial era muito diferente do que originou a própria guerra e muito diferente do que se tem hoje. Após a queda do Muro de Berlim, considerando esse recorte temporal, assinale a opção que apresenta corretamente uma característica desse período. A. Fato
do sistema capitalista demonstrar uma grande capacidade de produção para todo mundo. Fez com que aumentasse a fé nesse sistema, o que inviabilizou o crescimento do mundo socialista, além das fronteiras estabelecidas no Acordo de Paz final da guerra. Não é o fato do sistema capitalista ou socialista terem sido bons. Os dois têm coisas que aproveitam, mas também tem coisas que não são aproveitáveis. B. Após a guerra, o Partido Trabalhista venceu as eleições da Inglaterra, o que gerou uma onda de neoliberalismo. É o Partido Conservador que vai trazer essa onda neoliberal, que vai acontecer nos anos 80. Com o fim da guerra, a guerra deu origem a uma nova configuração de potências mundiais. A China, a Rússia e os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que passaram a ocupar lugar de destaque na Organização das Nações Unidas. Pode ser essa. Vamos ver a D. Logo após o fim da guerra, os Estados Unidos da América emergiram como grande potência, sendo a Alemanha a única capaz de fazer-lhe frente. A Alemanha, depois da Segunda Guerra, sai dilacerada, não tinha como participar de nada, só com o restabelecimento estrutural ao longo do tempo. Letra E. Nos Estados Unidos, a doutrina Truman e o Plano Marshall tinham como principal objetivo a aproximação com a União Soviética. É o distanciamento. Então marca correto, letra C. O fim da guerra deu origem a uma nova configuração de potências mundiais. China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França, que passaram a ocupar lugar de destaque na Organização das Nações Unidas. Terceira, em 9 de novembro é derrubado o Muro de Berlim. O governo da Alemanha Oriental não tinha condições de mantê-lo, a menos que partisse para uma repressão sangrenta. Em apenas 3 dias, pelo menos 2 milhões de alemães orientais passaram para Berlim Ocidental. Já no lado ocidental, os alemães orientais formavam filas enormes dentro das discotecas e de lojas pornôs. Embora não tivessem dinheiro suficiente para comprar, as pessoas olhavam tudo como se fosse um grande parque de diversões. A partir do texto, pode-se afirmar que a queda do Muro de Berlim em 1989 indica a falência do modelo socialista soviético em atender às demandas da população quanto à liberdade individual e ao consumo de bens e serviços. B. As grandes realizações do modelo socialista na saúde e educação, capaz de manter as massas distantes dos apelos do mundo do consumo de bens falso. Enquanto o socialismo deu saúde e educação, ele não deu outros desejos estruturais, como a liberdade individual. Letra C. O resultado do cerco militar das potências capitalistas e, consequentemente, o esgotamento do sistema socialista de atender às demandas das populações dos países do leste europeu. Letra D. O vigor do modelo socialista adotado pela Alemanha Oriental, o qual repetia o padrão soviético, porém era mais brando, era mais radical do que o modelo soviético, né? E não tinha livre organização da sociedade nem liberdade de imprensa. E a letra E. Crise do capitalismo nos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, com o esgotamento do estado de bem-estar social e a retratação da sociedade de consumo. Falso. Correto é a letra A. A falência do modelo socialista soviético em atender às demandas da população quanto à liberdade individual e o consumo de bens e serviços. Na quarta questão, nós temos assim: 1. Estabilizou o equilíbrio de poder internacional, deslocando as esferas de choque para a oposição entre os dois sistemas, formando os conflitos e rivalidade da política mundial. 2. Forjou um novo sistema internacional, cuja lógica articulou as relações entre as nações. 3. Constituiu-se num conflito ideológico que, propagando-se através da mídia, atingiu culturalmente a sociedade e sua conduta. O fragmento faz referência à Guerra Fria, às origens da Primeira Guerra Mundial, ao entre guerras, ao avanço nazifascista, à descolonização da África e da Ásia. Descolonização da África e da Ásia
dá com o fim da Segunda Guerra Mundial. O avanço nazifascista dá durante a década de 20 e 30 com a crise econômica global. Entre as guerras, nós tivemos um lampejo de melhoria econômica, depois uma crise, uma depressão. As origens da Primeira Guerra Mundial era a questão da disputa territorial, conquista por território. Correto na quarta questão, letra A. Nesse processo, nós observamos o quanto foi significativo a velha ordem mundial, também conhecida como bipolaridade, também tratada como Guerra Fria. Os países do leste europeu passaram por muito tempo a ser conhecidos como os países da cortina de ferro. Chamavam de cortina de ferro por quê? Porque havia uma divisão de uma cerca que separava o leste da Europa do oeste. Assim, nós terminamos esse conceito, tendo como base a estrutura, classificação de mundos, o que foi a União Soviética, o que foi basicamente os Estados Unidos durante a Velha Ordem. Quais são as características fundamentais do socialismo? Entendemos que no socialismo você tem o socialismo utópico, científico e o real, que foi praticado, foi o socialismo real, né? E ele contraria-se com as questões do socialismo científico, e assim nós encerramos essa videoaula. TV 7, não conte com a sorte, conte com a gente. Compartilha nossos vídeos, dá um joinha lá para a gente ficar alegrinho e faça com que a gente possa produzir mais. Não esqueça de acompanhar os podcasts, videoaulas e as rapidinhas da TV 7.